Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês para hoje discutirmos sobre revisão. Uma revisão de língua portuguesa é sempre válida. Fizemos vários vídeos para que nós possamos nos lembrar dos usos e do correto uso dos termos da língua portuguesa. Para isso, esses vídeos vão te dar munição, bagagem para melhorar o seu português, da interpretação de textos, nas funções sintáticas e morfológicas e semânticas dessas palavras da nossa língua. Espero que vocês se saiam bem nas questões. E não se esqueça, faça aqui a sua inscrição conosco, deixe o seu comentário, diga-nos quais são as suas dificuldades, se você gosta de nosso canal, se está aprendendo bem, isso é muito importante. Deixe o seu like e ative o sininho aqui do YouTube para você receber as nossas aulas, as nossas revisões, os questionários e tantos outros conteúdos que nós oferecemos aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos vocês e vamos assistir a nossa aula e resolver os exercícios. Eu encontro vocês todos lá. Até mais, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um encontro para aprendermos português e melhorarmos as nossas interpretações. Também aprendemos um pouco mais sobre como funcionam as funções sintáticas e semânticas das palavras dentro das frases. Bom, hoje nós vamos começar com 2 exemplos para vocês. Veja que interessante como funciona português. Você diz para mim, Mário, o jogador de tênis, chegou. Mas eu posso também dizer, Mário, o jogador de tênis chegou. Essas são bem mais fáceis do que a dos vídeos anteriores e aquilo que nós já havíamos discutido. Vamos pensar nas funções sintáticas. Veja como Mário exerce um papel diferente nas 2 frases apresentadas. Você viu na letra A, Mário, ele é o jogador de tênis. Será que é isso? É isso mesmo, sim, o jogador de tênis é o Mário. O que nós temos? O jogador de tênis é um aposto. Isso mesmo, é um aposto explicativo para Mário, porque às vezes eu não conheço esse Mário. E Mário é quem conjuga o verbo chegar. Então, conclusão. Mário é o sujeito, chegou o predicado. E o predicado está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito Mário, que também está, porque Mário é quem conjuga o verbo. O sujeito faz essa função sintática. Mas olha a letra B. Mário ficou isolado aqui. Você percebeu? Esse Mário, na letra B, ele não exerce função sintática nenhuma na outra parte da frase, porque você tem o jogador de tênis chegou. Há um jogador de tênis que chegou. Então, quem chegou foi o jogador de tênis. E eu chamei Mário. Se diz aqui, no caso, o isolado. Por isso é que quando acontece essa situação, aqui nós falamos que seria o vocativo. E na parte de cima, o sujeito. Pronto, agora nós resolvemos a questão. Veja que interessante. Mário é o sujeito em A, que conjuga o verbo chegar, e B, ele é um vocativo. E vocativo, todos nós sabemos que seriam essas exortações, esses chamamentos, e são termos que já vêm isolados, eles não possuem função sintática nenhuma, exercendo aqui sobre as outras palavras. Ficou claro? Olha que interessante como o português funciona bem, digamos, para mim é uma das línguas mais bem elaboradas, preparadas, com todas as funções sintáticas, com todas as explicações que nós damos, para que a pessoa consiga entender isso tudo. Tudo bem, meninos? Vamos continuar? Vamos continuar? É muito comum, em português, nós lermos placas como esta, aluga-se casas. E agora, podemos pensar sobre uma questão muito importante em língua portuguesa que se chama concordância. E sobre a concordância do verbo alugar aqui, aluga-se casas, nessa oraçãozinha, o que é correto nós afirmarmos? Vamos lá? Letra A. O verbo alugar concorda no singular com o pronome se.
Esse pronome se seria a partícula passivadora, porque aqui nós temos uma voz passiva sintética, aqui o sujeito e aqui o verbo alugar. Ele está dizendo que o verbo alugar concorda. Está correto aqui. Letra B. O substantivo casa, nesse caso, vai para o singular. Então, quer dizer, casa aqui deveria ir para o singular, concordando com o verbo. Será que é essa a explicação mesmo? A letra C. A forma verbal aluga fica no singular, concordando com a palavra se, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Será que é isso mesmo? Já falei que não é, pessoal? A letra C realmente não é mesmo, porque isso aqui não existe partícula de indeterminação do sujeito, existe índice de indeterminação do sujeito e também partícula passivadora. Letra D. A forma verbal aluga não pode ir para o plural, porque se trata de um verbo transitivo direto. Será que é isso mesmo? Não é, né, pessoal? Já vamos decidir aqui, ó. A letra D está errada. Você não pode falar isso, não tem nada a ver. Um verbo transitivo direto é um verbo que pede um complemento não preposicionado. Isso não justifica ele ir para plural ou singular. Nada a ver. Letra C também uma bobagem, nós não podemos afirmar isso. A letra C, a B, perdão, o que ele está dizendo? Casa vai para o singular, concordando? Não, você não precisa colocar casas aqui no singular. Não é para concordar. Tudo bem, se você coloca, até concorda, mas o caso está errado, não é o casas, é o verbo alugar, que seria a letra E, que é a resposta, não é? Vamos pensar sobre isso, ó. O verbo alugar vai para plural, o correto para corrigir seria isso, porque são casas que vocês estão alugando aqui. No caso, a pessoa está alugando, nós não sabemos quem está alugando, mas tudo bem. O verbo aluga não bate com o substantivo casas. Por isso é que há um erro de concordância muito sério, muito grave aqui, dizendo o seguinte: casas estão sendo alugadas. Você precisa fazer a conexão. Isso aqui é uma voz passiva sintética com a palavra ser, indicando não sabermos quem é o autor da ação de alugar, só que o verbo alugar, você está dizendo casas. Se casas está no plural, o verbo também precisa acompanhar. Agora sim a informação do transitivo direto, por quê? Porque isso é sujeito deste verbo. Quando nós temos um verbo transitivo direto nessa estrutura, nós sabemos que a palavra casas não é o complemento, a palavra casas é quem conjuga. Você viu que interessante? Quer dizer, aqui sim, seria alugam, alugam-se casas, para podermos concordar com o plural. Você se lembra disso? É muito importante saber a palavra ser, não é? Espero que você tenha acertado. Vamos continuar, temos mais informações. E agora, um pouquinho de concordância. Vamos ver se você sabe completar essas lacunas comigo? Vamos fazer juntos? Veja que interessante, começando com a palavra bastante. Você coloque a palavra bastante aqui. Vamos lá? Aqui a palavra bastante, há bastante livros novos na biblioteca. E a resposta seria bastantes. Com certeza, bastantes é um pronome adjetivo que se conecta com o substantivo livros. E por isso você precisa flexionar no plural, aquele não é advérbio de intensidade. Se você está dizendo muitos, bastantes, porque são bastantes livros, são muitos livros. Ele funciona como um pronome e não como um advérbio. Lembre-se disso. Vamos agora falar sobre a palavra meio. 2 vezes na letra B e na letra C. Aqui Marília bebeu xícara de café. Coloque a palavra meio aqui. É óbvio que você vai concordar com xícara e você vai dizer meia. Meia, como numeral, seria a metade da xícara que você bebeu. Muito bem. Mas Gorete estava cansada do trabalho. E ali no caso seria a palavra meio. Cuidado agora, porque meio aqui não é o numeral metade. Seria o que mesmo? Olha só, a intensificação da proposta. Aí você tem que pensar, seria meio, porque aqui meio como advérbio de intensidade para dizer sobre o cansaço. Ela estava, olha lá, como? Aqui você está falando que ela bebeu xícara, e aí seria a metade. Aqui vai a ideia de número pelo meio, e aqui você tem a intensificação do estar. É muito diferente. Por isso que aqui o advérbio, ele não varia. Você não pode falar meia cansada. Você precisa acertar isso para não cometer esse equívoco. Tudo bem? Agora, na letra D, nós temos
para usar o presente com o verbo seguir. E aqui nós temos a palavra anexo. Cuidado, porque anexo também é uma palavra variável que você precisa fazer concordância com ela. Quando você diz, olha, estou mandando aqui neste e-mail todos os documentos para a transação. Todos os documentos. Se são documentos, esses documentos vão seguir, ok? Agora você precisa pensar. Olha lá, os documentos, como é que fica o verbo seguir? Segue ou seguem? E é lógico que nós vamos escrever seguem, porque eles seguem. Esse é o nosso sujeito, todos os documentos seguem. E se os documentos seguem, eles estão anexados. Você também precisa lembrar disso, anexos. Isso mesmo, a palavra anexos, ela precisa entrar em concordância com documentos, são documentos anexos. É muito triste vermos pessoas dentro de empresas ou até mesmo dentro de escolas cometendo esses equívocos. As pessoas em geral que realmente não sabem agora já estão aprendendo melhor. Veja isso, melhore sua vida, melhore seu português, para que possamos fazer essa nação crescer, para desenvolvermos a nossa inteligência, não é, pessoal? E português nos dá essa opção. Veja que legal, hein? Agora, ao longo dos anos, na letra E, não é? Ao longo dos anos, os governos aí mesmo. A palavra mesmo aqui é um pronome de reforço, digamos, é um pronome, não é, demonstrativo de reforço. E você falou assim, os governos mesmo promoveram o desmatamento da Amazônia. Muitas pessoas dizem governos mesmo. Não, a palavra mesmo, ela pode variar, ela pode ir para mesma, para mesmas, para mesmos. Se você falou governos, são governos, os mesmos governos. É isso aí. Acompanha no plural perfeitamente. É um reforcinho que você coloca para fazer aqui, não é? Essa conexão dentro da oração. Não erre mais isso, hein, pessoal? Por favor, olha lá, os governos mesmos promoveram o desmatamento da Amazônia, né? E vamos falar agora da letra F, sobre os indígenas. Eu coloquei ali o só, mas o só não é somente. Eu estou já te indicando que eu quero sozinho, que eu quero o adjetivo, não é? Porque se não indicássemos, poderia ser o só de somente ou só de sozinho. Aqui eu quero que você escreva que os indígenas estão sozinhos. Ali você disse, os indígenas não são capazes de conter a ambição de garimpeiros pela Amazônia. Tudo bem. Vamos agora colocar o adjetivo só. Como ficaria isso? Os indígenas, isso mesmo, sós. Sós no sentido de sozinhos. É isso que nós precisamos aprender. Eu creio que agora ficou muito claro a necessidade de sabermos usar bem as palavras corretamente, e este canal e este vídeo te oferece essas ideias. Deixa aí os seus comentários, faça aí para nós, fale a sua dificuldade, converse conosco, isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação e eu te encontro em nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço.